Oi, pessoal! Se preparem porque o clima vai esquentar. Sarp volta decidido a revelar tudo, mas o que ninguém esperava era que Sirin também tinha suas cartas escondidas. Mentiras, traições e um passado sombrio vêm à tona em uma conversa intensa que vai mexer com todos. Você já imaginou ver sua família inteira desmoronar por causa de uma verdade escondida? Hoje Bahar exige respostas, Sirin provoca com risos e Sarp luta para provar sua inocência. Mas no meio de tantas revelações, será que alguém ali ainda tem algo a esconder? Fica até o fim porque essa história vai te prender do início ao fim. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Nesse episódio, durante o jantar na casa de Atice, Inver comenta que no dia seguinte Bahar vai embora e a mesa ficará mais vazia. Nizam tenta animar o avô, dizendo que logo estarão de volta. Sarp informa que ficará no hotel por alguns dias, o que deixa Sirin curiosa e insistente, sugerindo até que ele fique na casa deles, o que incomoda Bahar. Atice corta o assunto, dizendo que o hotel é melhor. Sarp explica que alugou uma casa perto da de Bahar, o que surpreende a todos. As crianças ficam animadas com a proximidade e o fato de que o pai poderá levá-las à escola. Sirin continua com perguntas e provocações, insinuando uma intimidade com Sarp, o que deixa o clima desconfortável. Inver corta Sirin ao lembrar que ela deve ajudá-lo com a produção de roupas para pagar a dívida do SWAT, o que confunde Bahar. Atice muda de assunto, reclamando da lava-louças. Sirin provoca mais uma vez, dizendo que Sarp pode comprar tudo para Bahar. O casal percebe a intenção de Sirin, que continua com insinuações e se oferece até para ir ao acampamento com Sarp e as crianças. Inver ironiza, perguntando se alguém já viu Sirin fazer carinho em um gato, e a proíbe de ir. Após mandar as crianças dormirem, Bahar se senta e diz que agora poderão conversar abertamente. Mas antes, Sarp precisa falar algo. Sarp revela que perdeu todo o seu dinheiro e que não é mais um homem rico. Ele diz que quer deixar isso claro para que todos saibam a verdade. Sirin, surpresa, pergunta se ele realmente ficou sem nada, e Sarp confirma, explicando que abriu mão de tudo para ter uma vida sem problemas, pois deseja retomar a vida de onde parou após o acidente. Sarp afirma que prefere chamar o ocorrido de acidente para aliviar a situação para o lado de Sirin, mesmo sabendo que todos ali sabem que não foi um acidente. Sirin, ciente do que fez, não diz uma palavra. Sarp então a confronta, perguntando se ela se lembra da noite em que arruinou a vida dele para sempre. Sirin fica em choque e continua em silêncio. Bahar intervém e diz que eles farão Sirin se lembrar, querendo ou não. Ela está cansada de sempre ouvir novas mentiras e histórias mal contadas. Bahar afirma que a partir de agora todos falarão a verdade, sem esconder nada. Logo em seguida, Bahar questiona qual é a relação de Sirin com SWAT e o que ela fazia com o pai da Peril. Sirin, sem vergonha, responde que não há problema algum nisso, pois é uma mulher solteira, diferente de outras pessoas, e não tem por que se envergonhar. Ela admite sem medo que estava saindo com SWAT. Bahar, chocada, pergunta a Atice se isso é verdade. Atice confirma e diz que SWAT presenteava Sirin com joias que ela vendeu. Inver declara que Sirin pagará essa dívida com o próprio trabalho. Irritada, Bahar diz que Sirin não tem o direito de atrapalhar a vida da família e que os pais não merecem passar por esse tipo de situação. Sirin rebate, dizendo que Bahar também não é exemplo, pois insiste em mexer no passado. Mas se é isso que ela quer, tudo bem. Sirin então pergunta o que Bahar deseja saber. Bahar responde que quer saber de tudo, cada detalhe. Diz que talvez pela primeira vez na vida Sirin tenha razão. Em seguida, avisa Atice e Inver que quer conversar a sós com Sirin e Sarp, mas Inver interrompe, dizendo que também participará da conversa, pois está envolvido nessa história. Bahar concorda e diz que quer ouvir tudo desde o começo, sem mentiras. Em seguida, pede para todos os outros saírem do ambiente. Já no quintal, Bahar questiona Sirin e Sarp sobre como se conheceram. Sarp diz que não se lembra, mas Sirin afirma que foi enquanto esperava um ônibus. Eles conversaram por um bom tempo, e ela acha estranho ele não se lembrar. Bahar observa Sarp com desconfiança. Sarp insiste que realmente não se lembra e acusa Sirin de ter planejado tudo, dizendo que para ele, ela era apenas uma estranha, e que jamais teria segundas intenções com ela. Ele declara que ama Bahar e nunca faria algo para magoá-la. Nesse momento, Sirin dá uma gargalhada. Irritado, Sarp pergunta o que há de engraçado. Sirin responde que é cômico vê-lo falando de amor, e logo insinua que embora ele possa não se lembrar do primeiro encontro, foram várias as vezes em que se viram, e que era ele quem a procurava.
Sarp fica desesperado e diz que tudo que Sirin fala é mentira. Ele pede para Bahar confiar nele, lembrando que ela conhece muito bem a própria irmã. Bahar, abalada, diz que não consegue acreditar em nenhum dos dois e que só quer ouvir a versão de cada um. Sirin admite que sim, tinha interesse por Sarp, mas que na época era apenas uma adolescente apaixonada, por isso o procurava. Em tom provocativo, ela pergunta se ele também vai negar que se encontravam todas as tardes na loja. Encurralado pelas mentiras de Sirin, Sarp insiste que ela está distorcendo tudo. Bahar então pergunta, quer dizer que você não viu mais a Sirin desde o primeiro encontro até o dia em que se reencontraram na balsa? Sarp diz que talvez a tenha visto, mas não se lembra. Nesse momento ele tem um flashback e se recorda de encontros anteriores com Sirin, mas decide não contar para Bahar. Ele diz que só ajudava Sirin na loja porque achava que ela estava interessada em equipamentos de escalada como outros jovens. Sarp então se vira para Sirin e pergunta se ela se lembra de quando ele deixou claro que era casado, que amava sua esposa e não estava interessado nela, e que pediu que ela parasse de ir até a loja. Sirin continua calada. Sarp afirma diante de todos que nunca aconteceu nada entre eles, que tudo que Sirin está dizendo é mentira. Bahar, desconfiada, diz que quem parece estar mentindo é Sarp, e que ela tem motivo para acreditar nisso. Sarp, surpreso, pergunta o que ela quer dizer. Bahar revela que Enver também viu o conteúdo do celular dele no dia do acidente com a balsa. Sarp, confuso, diz que não mandou nenhuma mensagem comprometedora e se vira para Sirin, perguntando o que ela fez. Sirin diz que apenas entregou o celular e nada mais. Enver explica que encontrou o celular de Sarp debaixo do guarda-roupa de Sirin e logo o entregou para Bahar. Sarp, furioso, acusa Sirin de ter armado tudo, encontrou o celular e enviou as mensagens para prejudicá-lo. Sirin, fingindo inocência, permanece em silêncio. Bahar conclui que faz sentido Sirin ter encontrado o celular na balsa e enviado as mensagens. Sirin questiona, você tem tanta certeza assim? Realmente acha com todo o seu coração que Sarp não seria capaz de fazer isso? Enver, indignado, manda Sirin calar a boca e diz que ela mesma confessou a ele e a Tice que foi quem mandou as mensagens. Sarp respira aliviado por finalmente ter uma testemunha ao seu favor. Em seguida, Bahar pergunta sobre uma fotografia. Sarp, confuso, pergunta de que foto ela está falando. Bahar explica que no dia em que ele foi para sua cidade natal, deixou uma carta para ela na loja do Bartia, e nesse mesmo dia Sirin apareceu com uma foto do lugar. Bahar, grávida de Doruk na época, não sabia nada sobre aquele local, mas Sirin sabia, e ainda tinha uma foto. Sirin sorri maliciosamente ao ver que Bahar está desconfiando de Sarp. Para confirmar, Bahar pega o celular de Atice e mostra a fotografia a Sarp. Atice e Enver dizem que não sabiam que Sarp tinha relação com aquele lugar. Bahar então exige uma explicação. Por que Sirin teria uma foto justamente na cidade natal dele? Sarp diz que não faz ideia do porquê. Sirin, querendo provocar ainda mais, sussurra para Sarp. Achei que ela estava falando da foto nossa juntos. Bahar ouve e pergunta, irritada, que outra foto Sirin está mencionando. Sarp pede que ela esqueça, mas Bahar, cansada de tudo, diz que já deu, que queria acreditar que era mentira, mas está exausta. Bahar sai e vai para o quarto. Sarp, desesperado, a chama, mas ela não dá ouvidos. Ele fica arrasado com as mentiras de Sirin e por Bahar não ter acreditado nele. E assim terminamos mais um capítulo cheio de tensão, mentiras e reviravoltas. Sirin, como sempre manipuladora e fria, consegue abalar ainda mais o relacionamento de Bahar e Sarp. Mesmo com Enver revelando a verdade sobre as mensagens, Bahar já está cansada de tantas decepções. Será que o amor deles vai resistir a tantas mentiras? Se você ficou impactado com essa cena e quer saber o que vai acontecer nos próximos episódios, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Comenta aqui embaixo, você acredita que Bahar ainda deve dar uma chance para Sarp? Ou esse amor não tem mais volta? Nos vemos no próximo vídeo com mais emoções. Até lá!